Aleluia! Continue nessa atmosfera, querido. Abaixa a sua cabeça, eu quero ler um texto aqui com você. E eu quero que você medita nisso. Lá em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sabe, queridos, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando dessa noite? De fato, eu acredito que nós já estamos no meio do culto, mas Deus ainda tem coisas para falar aos nossos corações. E se você entrou aqui sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa, eu convido a você a colocar no seu coração o desejo de sair daqui transformado, porque é isso que vai acontecer nessa noite. Eu e todos vocês, nós sairemos daqui transformados, mas sabe que eu e você precisamos esperar algo. Nós precisamos esperar algo da parte de Deus. Nós precisamos estar com os corações sensíveis e disponíveis para receber aquilo que já está disponível para nós aqui nessa noite. Então eu quero que você feche seus olhos agora, curve a sua cabeça, que nós vamos ter mais um momento de palavra e eu creio que será apenas um complemento. Eu não chamo de mensagem do Ricardo ou da minha mensagem, eu digo a nossa mensagem, porque é um complementando o outro. O mesmo Espírito que habitou nele, que habita no louvor, é o mesmo que habita em mim. E ele começou a falar desde o primeiro louvor, ele falou através do Ricardo, acabou de falar através do louvor novamente, e ele continuará falando. Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graças por essa noite. Obrigado, Pai amado, porque essa noite já estava no seu coração, antes mesmo de nós estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor amado, porque eu sei e eu creio, Senhor amado, que nós não seremos mais o mesmo após esses 2 dias, Pai. Eu sei, Senhor amado, que o Teu plano é bom, perfeito e agradável, Pai. E nós viveremos dias melhores, porque nós seremos melhores, ó Pai, em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pessoal. Grupo de música, vou dar uma folga para vocês, já que o Ricardo abusou ali, tô brincando, ele é corintiano, né, irmãos? Não dá trabalho não, vai Corinthians não, vai sair daqui crente, tô brincando. Queridos, o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, vocês podem sentar, fica à vontade, você está na casa do seu pai, e o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é para a gente falar sobre santidade. E, de fato, eu acredito que muitos aqui não sabem, mas era para ter sido o inverso, era para eu ter ministrado primeiro e o Ricardo após mim. Porém, houve uma alteração, e eu acredito que foi bem propício e que foi o Espírito Santo, porque, de fato, ele falou de coisas que nós precisamos alinhar, e ele falou para que nós não tenhamos medo e que nós nos acheguemos da maneira como nós estamos. E de fato, Jesus, ele não se preocupa da maneira como você está. Ele quer sim que você venha. Só que quando você vier, você não permanecerá mais o mesmo. E é justamente sobre esse estilo de vida, né, digamos assim, que eu vou falar agora. Que é de fato um complemento, que é sobre santidade. Porque o cristão, ele de fato ele vive uma vida de santidade. Na verdade, a palavra cristão, ela significa seguidor de Cristo. E se nós somos seguidores de Cristo, nós fazemos e temos a mesma atitude de Cristo. E eu acredito que todo mundo aqui sabe que Jesus, Cristo, Ele é santo. Ele foi santo, Ele é santo e Ele sempre será santo. Amém? E o nosso papel é ser como Ele foi. De fato, lá em 1 Pedro, você tem muitos textos que você não precisa abrir, mas você pode anotar para conferir 2. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então hoje eu e você podemos andar uma vida de santidade, porque nós temos o Espírito de Deus habitando dentro da gente. E se de fato nós não crermos nisso, ou não andarmos dessa maneira, a gente está negando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque Ele morreu não só para que nós tenhamos um bilhete da salvação, e eu ouvi esse exemplo, acho que foi no Rema, não me lembro, mas ele não é meu, mas eu ouvi uma vez um rapaz falando assim, que nós não fomos salvos para ter um bilhete da salvação e aguardar Jesus voltar, ou até que nós
partimos para o céu, mas sim para que nós vivamos uma vida extraordinária aqui na terra. E uma vida extraordinária aqui na terra é uma vida em santidade, amém? E meditando, né, quando eu recebi o convite do Ricardo, na verdade eu já tinha essa ponta de santidade no meu coração, quando o pastor Fran deu para a gente ler a Bíblia o ano inteiro, ano passado, né? Deu para a gente ler a Bíblia inteira o ano passado. E quando chegou no livro de Moisés, aliás, no livro de Daniel, o primeiro capítulo já me impactou. E eu falei, rapaz, esse homem viveu em santidade. Mas o que mais me chamou a atenção ainda é que ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. O nosso auxiliador, aquele que tem paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão. Sabe, queridos, ele não tinha o Espírito Santo dentro, e hoje nós temos o Espírito Santo dentro, o que torna isso mais fácil. E será que nós estamos vivendo em santidade, mesmo numa aliança mais fácil de exercer essa santidade? Essa santidade conquistada por Jesus e desejada por Ele para que nós vivamos ela aqui. Então a gente vai ler um pouquinho sobre Daniel. Eu sei que você sabe sobre a cova dos leões, mas hoje eu não vou me deter muito nessa parte do livro, e sim no primeiro capítulo. E a gente vai ler o primeiro capítulo inteiro. Eu creio, você pega comigo em oração que o relógio vai parar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Daniel, no capítulo 1 mesmo. Depois, se você quiser ler ele na sua casa, eu aconselho, porque me edificou quando eu li, me edificou quando eu meditei, me edificou quando eu estava preparando a ministração, e eu creio que mais uma vez eu serei edificado pela vida desse homem, amém? Então eu vou ler aqui, e depois a gente vai fazendo algumas pausas, amém? Depois a gente vai voltando em alguns trechos. Daniel capítulo 1 diz assim no primeiro versículo: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, eu estou usando a versão NVI, tá? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo do Senhor. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear. E você pode reparar que o Deus aqui é com D minúsculo, que não se tratava de Deus, nosso Pai. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, presta atenção nesse versículo, verso 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Grava também esse verso, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que outros jovens da mesma idade, aliás, isso é uma pergunta. E se ele achar vocês menos saudáveis do que jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou
Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria, também grava esse verso 17. A esses jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E aí o último verso diz, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. E sabe, queridos, eu quero voltar com você rapidinho no verso 4, que eu pedi para você gravar, que diz assim, os jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o rei. Aí ele diz que ele deveria ensiná-los a língua da Babilônia, lá da época. E sabe, queridos, isso me ensina demais com a vida desses 4 homens. Eu sei que eu citei em específico Daniel, mas vamos incluir também esses outros 3. E isso me mostra e faz me questionar, e eu quero que você reflita como que você tem se posicionado mediante a sociedade, mediante aos seus pais, mediante ao seu estudo, ao seu trabalho. Sabe, queridos, como que nós temos nos posicionado mediante a sociedade? Porque esses homens aqui, eles não tinham um Espírito Santo, e eles foram escolhidos simplesmente por esses aspectos. Será que nós estamos esperando ter um cargo lá no nosso emprego, ou até mesmo aqui na igreja, passar a tocar no louvor, servir na diaconia, é diaconia, né? Amém. Corta. Servir na diaconia, sabe, queridos, o que será que nós estamos esperando acontecer para nós nos posicionar? Eles foram escolhidos, porque eles já eram algo. Eles foram escolhidos porque eles já estavam em um determinado nível, em um determinado ponto. E sabe, queridos, é como eu tenho falado desde o começo. Deus, Jesus, Ele te aceita e Ele te chama do jeito que você está. Mas Ele não quer que você permaneça no mesmo nível. Sabe, queridos, esses homens, eles já estavam em outro nível antes mesmo de serem chamados para servir um rei. Então esse é o primeiro ponto. E eu quero só ressaltar esse nosso papel de nos prepararmos. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, diz assim, você pode anotar, diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe, amados, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ter tempo em oração, nós precisamos, queridos amados, sabe, arrumar um tempo. Eu não sei qual que é o seu dia a dia, use uma estratégia. O pastor Francisco, uma vez conversando com a gente, ele disse que ele coloca despertador. Se eu não me engano, são 7 vezes no dia. E quando o despertador toca, ele para o que ele está fazendo e ele vai render graças a Deus. Eu prefiro acordar de manhã. Olha, todo mundo acorda de manhã, né? Assim eu espero. Tem uns rapaz aí abençoado que acorda tarde. Mas amém. Eu prefiro acordar 1, 2 horas mais cedo, ter meu tempo de intimidade e de comunhão. Não importa, querido, se você só tem tempo no final do dia, se você só tem tempo na condução, o que importa é que é papel seu se preparar. Independente, amados, independente se você tem um cargo aqui, se você não tem um cargo aqui. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa errado. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter uma vida de intimidade e comunhão para o pastor ou um líder nos colocar numa posição. Mas sabe que você precisa ter uma vida de intimidade e comunhão para o seu chefe aceitar Jesus. Você precisa ter uma vida de intimidade e comunhão para o seu tio, seu primo, seu parente que não aceitou a Jesus Cristo, conhecer Jesus através de você. Uma vez alguém disse que nós seremos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. E qual Bíblia você tem sido? Sabe, queridos, é um dever nosso. De fato, o Espírito Santo está aí. Quando nós aceitamos Jesus como nosso fiel Salvador, nós recebemos a Jesus. E se nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos Jesus como nosso Senhor. E se você não fez isso, você vai ter a oportunidade nessa noite. Mas sabe, queridos, Ele é o Espírito Santo que nos auxilia, mas é um papel nosso buscar, se entregar, ter comunhão.
Sabe, queridos, nós precisamos, e eu gosto muito do exemplo do STEP que nós ouvimos na escola de ministros, e o pastor Zé Carlos ministrou aqui, deu esse exemplo. Um STEP, amados, ele não importa, não se importa onde ele vai ser usado, se é na roda esquerda, na roda direita, atrás, na frente, ele simplesmente está pronto. E é por isso que ele é usado. Sabe, querido, se o STEP tivesse furado, ele nunca seria usado. Se o STEP tivesse furado, ele nunca seria utilizável para nada, nem mesmo talvez para apoio. Então, queridos, é um papel nosso nos preparar, assim como esses jovens. E aí, como eu falei para vocês, prestarem atenção no verso 8, vamos reler aqui o verso 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Sabe, amados, é como eu acabei de falar e eu acredito que eu até antecipei. Depois que nós fomos chamados, o posicionamento de santidade, se ele não continua, eu posso dizer que ele redobra. Porque inclusive a própria Bíblia diz, e eu lembrei dessa passagem agora, com certeza o pastor Zé vai saber o endereço, mas a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E sabe, amados, você pode não estar na escala de ministrar aqui na semana, você pode não estar na escala do louvor, na escala do DI, na escala do diaconato, mas você está na escala de salvar vidas para Jesus. Sabe, amados, você foi escalado para salvar, para tirar as pessoas do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Sabe, queridos, esse, de fato, é o maior chamado. Como o Aurélio sempre diz aqui que pregava no trem, e o Aurélio, de fato, eu já honrei ele publicamente e eu não tenho problema com fazer isso. Ele é um dos maiores exemplos que eu tive, que eu pude conhecer na vida. Com ele não tem tempo ruim não, amado. O importante é saquear o diabo, saquear o inferno. Amado, se ele precisar ir lá no Iraque, ele vai. Se Deus mandar, ele vai. E ele nos inspira, ele é uma bênção. E sabe, amados, nós não podemos só olhar para a vida de homens como Aurélio e bater palma e falar, uau, nós temos que fazer igual. Amém? Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Como tem sido, queridos, nosso posicionamento após ter aceitado Jesus? Sabe, amados, que nós não sejamos egoístas. Hoje, nós temos o Espírito Santo. Sabe, queridos, como o Ricardo falou, você veio do jeito que você estava. E o Espírito Santo te consolou, o Espírito Santo te deu paz, alegria. Sabe, queridos, hoje você tem uma vida, eu não estou dizendo que nós vivemos uma vida sem problema, mas nós vivemos uma vida superabundando os problemas. Sabe, amados, e nós não podemos dar um tapinha nas costas da pessoa que está lá fora e simplesmente dizer, Deus mudou minha vida e tchau. E ele vai para a casa dele e talvez ele se mate amanhã. Eu sei que é um pouquinho pesado, queridos, o que eu estou falando, mas eu sei que vocês, que até têm um pouco menos de idade, são capacitados, é por isso que eu estou falando. O mesmo Espírito que habita no Aurélio para ir pregar num trem durante 4 anos, é o Espírito Santo que habita em vocês para pregar no seu amigo da escola. É o Espírito Santo que habita em vocês para poder ter uma atitude mediante a seu familiar e ele fale, nossa, eu quero conhecer o que ele está vivendo, o que está acontecendo na vida dele. Assim como a esposa de Smith Wigglesworth. Sabe, queridos, o exemplo dela é maravilhoso. Você entendeu? Eu vou falar ele aqui, eu não ia falar ele não, mas eu vou falar ele rapidinho. É que o tempo ali está indo muito rápido, meu Deus. Não sei o que está acontecendo. A esposa dele, ela congregava, ela servia ao Senhor e determinado tempo, ela não negligenciava as tarefas dela dentro da casa dela, mas determinado tempo, amado, o marido dela virou para ela e falou assim, você não vai mais para a igreja? Aí ela virou para ele e falou assim, olha, eu não deixo de faltar como mãe, eu não deixo de faltar como esposa, eu cuido bem do meu lar, então eu não estou em falha com você, e uma coisa você pode ter certeza, eu não vou abandonar o meu Jesus, eu te amo, mas eu não vou abandonar o meu Jesus. E ele falou para ela que se ela saísse, ela ia dormir do lado de fora. Amados, dito e feito, ela foi para o culto, quando ela voltou, ela dormiu do lado de fora. E eu não sei, mas eu acredito que poderia estar frio lá. E sabe, queridos, quando ele acordou pela manhã, que abriu a porta, ela levantou e falou para ele, bom dia, meu amor, o que você quer de café da manhã? Sabe, queridos, qualquer outra pessoa já chamaria a polícia, sabe, queridos, qualquer outra pessoa tacaria uma pedra lá para dentro para ele abrir a porta, porque a casa é dos dois, mas sabe que ela
desejou e que ela agiu como Cristo agiria. E como que nós temos agido aí fora? Sabe, amados, essa passagem aqui, esse verso aqui onde Daniel, ele rejeita as coisas do rei, porque ele está se voltando a Deus, me mostra que eu preciso ter um posicionamento, mesmo após eu ter sido escolhido. Sabe, queridos, Jesus morreu por mim, Ele morreu por você, mas nós precisamos continuar buscando, nós precisamos continuar nos entregando, nós precisamos estar juntos em comunhão, adorando, sendo cheios do Espírito Santo. Amém? E eu quero ler, e sabe, queridos, eu estou falando tanto sobre santidade, e você pode se perguntar, mas e o pecado? Mas e o pecado que a todo tempo ele, como diz, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, que tenazmente nos assedia, e nos rodeia, alguma coisa do tipo. E sabe, queridos, eu quero que você abra agora comigo, essa passagem que, todas as vezes que eu leio, amado, sem nenhum jargão, todas as vezes que eu leio, ela me traz um esclarecimento, ela me traz um posicionamento, e eu não consigo mais permanecer como eu estava, independente de como eu estava. Você abriu lá em Romanos 8? Alguém aí? Você abriu em Romanos 8? Romanos 8, do verso 1 ao 17, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, porque por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participamos das suas glórias, da sua glória. Sabe, querido, esse texto me faz refletir nas minhas ações todos os dias. Sabe, amados, Jesus, ele me livrou do pecado. E sabe que vira e mexe eu vejo jovens, não que isso seja ruim, de fato o Espírito Santo ele é misericordioso, Deus é misericordioso, para todas as vezes que você errar, você vir e se achegar a Deus, como o próprio Ricardo falou. Mas sabe, queridos, que não é um desejo de Deus que você toda vez erre e chegue a Deus. Toda vez erre e se achegue a Deus. Quando você errar, pelo amor de Deus, escolha voltar para Deus. Mas não é um desejo de Deus que você permaneça numa vida assim. Deus quer que você ande em constante comunhão com Ele. Deus quer que você ande em constante vida com Ele.
E sabe, queridos, quando nós não fazemos assim, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus. Quando nós deixamos que um desejo da carne, o estresse, o nervosismo, eu não vou nem falar sobre bebida, cigarro, eu não vou nem falar sobre vida sexual ilícita. Sabe, queridos, eu vou falando de coisas simples. Coisas que nós deixamos, e eu não estou falando para você porque eu sou melhor, porque eu já estou top nisso. Não, queridos, isso é para mim também. Sabe, amados, quando me dá um pane no trânsito, eu sei que eu tenho que orar mais em línguas. Quando dá vontade de gritar, abençoado, eu sei que eu tenho que orar mais em línguas. Porque, sabe, eu estou querendo. Então, queridos, é um papel nosso. E no verso 5, só para ressaltar aqui, ele diz assim, ó, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E sabe, queridos, mais uma vez, eu não vou falar somente, eu não vou explanar cigarro, bebida, sexo, palavrão, coisa do tipo. Sabe do que eu vou falar? Da escolha da sua profissão. Sabe, queridos, do que eu vou falar? O que você vai fazer amanhã? Sabe, amados, se você não está pedindo direção para Deus, qual o curso que você vai fazer? Você está vivendo pela carne, pelos seus desejos. Se Deus já falou para você o que você tem que fazer, amém, amados. Peça favor e graça sobre homens e vai fazer o que Deus colocou no seu coração para fazer. Mas sabe que você viver pela carne, viver guiado pela carne, não é só você fazer essas coisas que nós achamos absurdas que as pessoas aí fora fazem. Mas é você tomar decisões sem consultar o Espírito Santo. Isso é a gente ser guiado pela carne. Isso também é a gente ser guiado pelos nossos sentimentos. E esse não é o desejo do Espírito Santo. Sabe, queridos, a Bíblia é clara. Deus diz que Ele tem planos de paz para mim e para você. Amados, parece simples a palavra de Deus. A gente sabe que Deus é o nosso Pai, que Ele já preparou um plano para nós. A Bíblia diz, Jesus falou assim, se vocês, sendo pessoas imperfeitas, algumas versões dizem, mas sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o nosso Pai Celestial, o meu Pai Celestial. Sabe, queridos, Deus, Ele é um bom Pai. Ele sabe melhor do que eu e você, o que Ele tem, qual o plano para a nossa vida. Mas quem de nós passa tempo em intimidade e comunhão? Sabe, amados, eu orei por algumas pessoas aqui e praticamente me veio a mesma palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o que nós temos buscado? E de fato esse seria o último texto, mas eu acredito que foi conveniente. Sabe, amados, o que nós temos buscado, para onde que nós temos ido, quem nós temos consultado, nós estamos vivendo pelo Espírito ou nós estamos vivendo pela carne? O que você vai fazer amanhã? O que o Espírito Santo te direcionou para fazer amanhã? Sabe, amados, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos filhos, que nós precisamos andar em santidade e comunhão com Deus. Essa é a vida que Deus preparou, que Deus planejou para mim e para você. Sabe, amados, eu posso falar com legalidade de uma pessoa que viveu no mundo. E eu nunca coloco esse testemunho, depois você pode ver o esboço nas minhas ministrações, mas vira e mexe eu acabo falando ele porque vem. Sabe, queridos, por um tempo, todo mundo sabe aqui, a maioria sabe que eu sou músico, eu também toco bateria, e por um tempo eu me desviei da casa do Senhor, do plano do Senhor, do propósito do Senhor, e eu passei a tocar na noite. E sabe, amados, pelo menos na minha época, você vai numa balada, você precisa pagar para entrar, você quer beber alguma coisa, você precisa pagar para beber, se você quiser sair com alguém, você precisava pelo menos ter uma ideia forte. Você precisava ter um papo, um chaveco para os mais antigos aí, um chaveco forte, apesar de hoje estar um pouquinho mais banal. E sabe, queridos, se você parar alguém que não conhece, que não teve experiência com Jesus, ele vai falar, caramba, realmente. Aliás, deixa eu só complementar, como eu era músico, eu estava sendo pago para estar ali, tinha bebida e comida à vontade no camarote, e ainda, se eu quisesse, um monte de menina podia entrar no camarote. Ou seja, eu teria tudo o que o pessoal aí fora diz que é legal, que é maneiro, que é top. Maneiro é antigo, hein? Meu Deus, eu estou me entregando aqui. O pessoal diz que é top, mas sabe, amados, nada se compara a viver uma vida guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, queridos, o Espírito Santo que traz a paz, o refrigério. Sabe, amados, Ele restaurou a minha vida. Hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma filha linda, maravilhosa. Sabe, amados, a minha esposa é aquela menina ali, ó. Levanta aí, amor, para todo mundo te ver. Menina, eu já ganhei a noite por essa. Eita glória. Sabe, queridos, então eu posso te falar com legalidade.
eu sei o que o mundo diz, o que o diabo diz que é bom, e eu sei que não presta nem um pouco. Mas eu sei o que presta, o que dá vida em abundância. E esse é o nosso papel, amados. Sabe, esse é o nosso papel, viver em santidade. Nós fomos retirados do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus. É um reino onde a gente tem toda a provisão, onde a gente tem tudo que nós podemos e que precisamos para viver uma vida boa, perfeita e agradável. E para a gente já ir finalizando, meu Deus é bom. Para a gente já ir finalizando, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Aliás, vamos ganhar tempo, eu vou ler para você, tá? Hebreus, anota aí, capítulo 12, no verso 1 e 2 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É tempo de se livrar de todo o peso, viver em santidade, amor, alegria e adoração a Ele. Sabe, queridos, parece simples, e de fato, quando nós nos entregamos, isso se torna simples. E sabe, queridos, nós vemos mais uma vez que o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida em santidade, uma vida de adoração a Ele, uma vida de amor, de alegria. Mas para isso, amados, nós precisamos nos livrar do pecado, de todo o peso. E nós não somos presos mais pelo pecado, mas, querido, é uma atitude nossa. Sabe, amados, não é pecado nenhum você assistir Netflix, mas quanto tempo, Netflix, Amazon, o que for, Facebook, Instagram, mas quanto tempo, amados, você passa lá e quanto tempo você passa em comunhão? Sabe, querido, se você pegar o seu celular, eu não sei se o seu é assim, mas o meu pelo menos, se você passar para o lado, ele vai falar o quanto tempo você ficou nas redes sociais. E eu não vou pedir para você falar alto aí, fala alto aí, quantas horas? Não, estou brincando, quero constranger ninguém. Mas, queridos, medite nas horas que você tem ficado em redes sociais. E medite quantas horas você tem ficado em comunhão e intimidade. Sabe, amados, nós vivemos um tempo onde eu acredito que a graça, ela está muito mais presente e muito mais pregada. Mas isso não invalida nós termos que ter intimidade, nós temos que dobrar os nossos joelhos, orar. Eu conversei, acho que o pastor, e para algumas pessoas eu já falei, sabe, antigamente era pregado um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que põe a mão, um Deus que põe na prova, que faz você bater o carro para você voltar, que vem pela dor ou pelo amor. E aí depois agora nós estamos vivendo a era de que não, você não precisa fazer nada, só vem do jeito que você está, mas permanece do jeito que você está, pode fazer o que você quer. Sabe, queridos, não é assim. Eu creio e acredito que Deus está se levantando ministros que têm joelho no chão, que têm jejum e oração, mas que vivem, amados, a graça, que desfrutam da graça. Sabe, queridos, não é joelho no chão, jejum, oração, Deus mata, Deus pune, Deus faz isso, não. É jejum, joelho no chão, jejum e oração, e Deus é bom, Ele me resgatou, e eu estou preparado e cheio de autoridade, amém? 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Sabe, queridos, quando nós não vivemos assim, nós estamos rejeitando a Deus. Quando nós não nos preocupamos, sabe, nós nos preocupamos muitas vezes em que nós vamos estudar, no que nós vamos nos formar, sabe, queridos, quem nós vamos ser profissionalmente, mas será que nós paramos para meditar quem nós estamos sendo espiritualmente? Será que nós estamos parando para meditar se nós precisamos rever alguma área da nossa vida? A Bíblia é o nosso espelho. Ela vai dizer o que nós precisamos limpar, o que nós precisamos nos manter.
Sabe, amados, uma vida guiada pelo Espírito e pela palavra é o que Deus preparou para nós. E eu peço que o grupo de louvor possa subir, para a gente achar que está acabando. Sempre quis falar isso. E eu vou ler uma passagem aqui rapidinho, que está em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 14 ao primeiro verso do capítulo 7, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e se separem. Diz o Senhor: não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o verso 7, eu quero que você grife aí na sua Bíblia, que você anote, capítulo 7, verso 1. Amados, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Sabe, amados, é um papel nosso nos alinhar com a promessa de Deus. É um papel nosso nos despir de todo peso, todo embaraço, todo pecado. Sabe, amados, ninguém está aqui para te condenar, como o Ricardo falou. Se você vem do jeito que você está, você só não pode permanecer o mesmo. Entenda a promessa que tem para você. Grave essa passagem, 2 Coríntios 6, a partir do verso 14. Olha a promessa de Deus para a sua vida e se posicione para que você viva. Sabe, amados, chega de ficar vivendo uma vida, um pé lá, um pé cá. Chega de ficar vivendo, eu vou na igreja X, eu vou na igreja Y. Sabe, amados, decida nessa noite ter uma intimidade, uma comunhão com Jesus. Decida nessa noite ser exemplo, ser sal. Lá em Mateus capítulo 5, no verso 13 e no verso 6, diz, no verso 13 a 16, diz que nós somos a luz do mundo. Então, amados, nós precisamos brilhar aí fora. Sabe, queridos, diz que nós somos o sal para saborear aí fora. Mas sabe, queridos, também diz que para que serve um sal que não dá gosto? Simplesmente para ser pisado e jogado fora. Sabe, amados, nessa noite, nesse evento, Deus está nos chamando para estar mais perto, para viver uma vida em santidade, para viver uma vida em comunhão. Como Ele falou através do Ricardo, você vem como você está, e Ele está falando através de mim, você muda o seu posicionamento, você vive em santidade. Sabe, queridos, nós não vivemos mais como vivem aí fora, pelo contrário, nós demonstramos como que é a vida com Deus aqui. E sabe, queridos, pode ter certeza, independente da ilusão que Satanás colocou na mente das pessoas aí fora, o que nós temos por dentro pode quebrar qualquer cegueira, pode quebrar qualquer cadeia. Sabe, amados, basta tão somente eu e você mergulharmos, nos dedicarmos, buscarmos, batermos, porque a porta vai abrir. Sabe, amados, nós vamos numa dimensão mais profunda. Nós estaremos, queridos, em santidade, exalando e expressando a vida de Jesus através das nossas vidas. E se você não tem muita habilidade com falar, não se preocupa, a sua atitude pode pregar, muito mais do que pessoas falando. Sabe, queridos, você tendo uma atitude de amor, um abraço, sabe, amados, eu sei disso, e isso me comove porque, como eu falei para vocês, eu estava desviado, estava perdido. E foi numa época de carnaval, foi num feriado de carnaval, que um colega meu, ele me fez uma proposta. Ele falou, vamos no acampamento lá da igreja, e eu pago a sua. Aí eu olhei para ele e falei assim, vamos gastar esse dinheiro com cerveja? Vamos gastar esse dinheiro com a zoeira? Carnaval, 4 dias. E ele falou para mim, olha, eu não vou investir o meu dinheiro nisso, mas eu vou investir o meu dinheiro em você. Se você quiser, a proposta está de pé. Sabe, queridos, na sexta-feira, porque normalmente os acampamentos vão na sexta-noite e voltam na terça. Na sexta-feira de manhã eu indo trabalhar e aquela palavra foi semeada. Queridos, ele não leu um versículo para mim.
Ele não abriu a Bíblia para mim, ele não orou em línguas, ele não rodou, ele não pulou, ele ofereceu pagar o meu acampamento. Sabe, queridos, aquela semente que está rendendo frutos até hoje, sabe, queridos, não foi plantada com simplesmente uma palavra ou um versículo, mas sabe, amados, foi plantada por um coração que estava disponível. E é por isso que nós falamos que as suas finanças podem servir o reino. Sabe, queridos, quando for pregado dízimos e ofertas, não feche o seu coração. Sabe, amado, foi 300 e poucos reais que custou, digamos assim, entre aspas, a minha conversão. Sabe, queridos, e eu aceitei, eu fui comovido pelo Espírito Santo, e eu aceitei aquele convite. E eu já estava perdido, eu bebia, eu fumava, e eu lembro que eu falei para ele assim, olha, eu aceito com uma condição, que eu leve o meu cigarro. E ele falou assim, amém, vem do jeito que você está. Ele falou simplesmente para mim, vem do jeito que você está. E amados, minha mãe fez minha mala, fomos para o acampamento, momento algum eu fui desrespeitoso, quando eu precisava fumar eu ia num canto bem isolado, mas participei dos cultos. E sabe, amados, no segundo ou terceiro culto, não me lembro, o ministro foi inspirado para chamar todos lá na frente, e a unção do louvor despedaçou todo o jugo que estava em mim. De fato, eu nem acreditava mais em Deus, e eu nasci em berço evangélico, eu frequentei a igreja há 17 anos, mas isso diz que frequentar a igreja não é nada se você não tiver intimidade e comunhão. E amados, a partir daquele tempo, a partir daquele dia que eu fui na frente, e eu me ajoelhei, e eu não sei até hoje quem foi, mas alguém falou assim para mim, você está tomando a melhor decisão da sua vida, porque o diabo já estava com a sua cabeça numa bandeja. Sabe, amados, ele estava fazendo o papel dele, roubar, matar e destruir. Ele tinha roubado a minha vida, tinha roubado a minha fé, estava destruindo a minha vida, porque minha conta no banco já estava um caos, e ele só faltava me matar. Mas, queridos, uma semente plantada por alguém que não abriu a Bíblia, mas ele foi a Bíblia na minha vida, amados. Então seja você a Bíblia na vida de alguém, sabe, amados, com as suas finanças, com o seu abraço. Seja Deus, seja Jesus na vida de alguém. Viva em santidade. Viver em santidade não é só para você viver as promessas e ter os benefícios da promessa de Deus, mas é para que você seja a luz, para que você seja sal, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Amém? Deus abençoe. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Nós vamos louvar a Deus mais.